O novo filme do Homem-Aranha tá vindo aí, mas do jeito que as coisas estão indo, tudo indica que vai ser uma decepção. A gente cresceu com o Tobey Maguire lutando com o Duende Verde, viu o Andrew Garfield perdendo a Gwen, só que agora estão querendo transformar ele num personagem multiversal. Homem-Aranha 4 foi anunciado, mas me diz como que eu vou confiar num filme que vai ser gravado em 2025 e lançado em 2026. O final de No Way Home era a chance perfeita para dar um novo começo para o Homem-Aranha, mas seguir esse caminho errado vai ser só mais um filme genérico no meio de vários filmes multiversais. O Homem-Aranha com certeza é um dos maiores personagens já criados de todos os tempos, e não é à toa. Ele é o herói que sangra, que falha, que perde, que tenta todos os dias fazer a coisa certa, mesmo quando tudo dá errado. Mas ao mesmo tempo que ele é um dos personagens mais ricos dos quadrinhos, ele também é um dos mais maltratados no cinema. De um lado a gente tem a trilogia clássica do Sam Raimi, com o Tobey Maguire, e aqueles filmes tinham alma, cara, tinham muita alma. O Peter Parker era um cara comum tentando sobreviver à própria vida enquanto lidava com os poderes. Depois veio Andrew Garfield, que trouxe um Homem-Aranha mais rápido, mais emotivo e com a pegada mais romance também. E aí por fim, o Tom Holland, um aranha carismático, cercado por um MCU que sempre precisou enfiar Tony Stark e multiverso em tudo. O resultado disso foi um Peter Parker que só agora, no terceiro filme, começou a parecer com um verdadeiro Homem-Aranha. E é justamente aí que começa a minha preocupação. Depois de Sem Volta Pra Casa, tudo estava pronto para o Aranha entrar numa nova fase, urbana, solitária e madura. Mas Homem-Aranha 4, Um Novo Dia, anunciado para 2026, parece que está indo para a direção oposta. As notícias são apressadas, as gravações só vão começar em 2025, e o filme já tem data para o ano seguinte. E os rumores só aumentam o medo, multiverso de novo e participações especiais. O que era para ser um recomeço perfeito, pode virar mais um filme genérico da Marvel. O pior é que a gente tem exemplos recentes mostrando o caminho certo. É só você olhar o que a DC está fazendo com The Batman. O roteiro vem sendo desenvolvido com calma há anos, e só vai para a gravação no tempo certo. Tudo isso vai garantir com certeza uma história muito boa. E por que o Aranha ele não pode ter esse mesmo cuidado, cara? E por isso hoje a gente vai olhar para trás, ver tudo que os outros filmes ensinam pra gente e analisar os acertos e os tropeços de cada versão do Teioso. E entender por que o futuro do Homem-Aranha nos cinemas pode estar mais ameaçado do que nunca. Então, vamos lá. E se a gente vai falar de Homem-Aranha nos cinemas, a gente tem que começar do começo, com o Tobey Maguire. Essa trilogia que abriu as portas para o cinema de super-heróis moderno. E fez isso com o Peter do Tobey, que era desajeitado, pobre, ferrado na vida, apaixonado pela Mary Jane e esmagado pela culpa da morte do tio Ben. Ele era literalmente com grandes poderes vem grandes responsabilidades. O primeiro filme é praticamente uma história perfeita de origem. O segundo, de 2004, é até hoje considerado um dos melhores filmes de heróis da história, mostrando um Peter cansado, dividido entre ser herói e viver sua própria vida. E nesse filme a gente tem a melhor cena da história do Homem-Aranha pra mim, que é a famosa cena do metrô, que não é só ação aquilo lá, é pura emoção, não tem como. E já o terceiro filme, de 2007, ele é muito polêmico. A pressão do estúdio atrapalhou o trabalho do Sam Raimi, e enfiaram o véio na força, bagunçaram a história, e o resultado foi um filme extremamente confuso. Mas mesmo assim, ainda tinha coração. O grande diferencial dessa trilogia era justamente esse coração. A trilha sonora, a fotografia, o clima mais dramático, tudo isso fazia muito sentido dentro daquele universo. E acima de tudo, ele era um personagem muito humano, o Homem-Aranha. E a gente se via nele. E quando o arco acaba, com ele perdoando o assassino do tio Ben e tentando reconstruir a relação com a Mary Jane, a sensação que a gente sente, pelo menos eu sinto, é de ciclo completo. Mesmo com as falhas, a trilogia do Tobey deixou um legado enorme e gigante. Um legado que até hoje a Marvel não conseguiu igualar em profundidade emocional. E eu acho bem difícil eles conseguirem igualar. Mas depois da trilogia do Sam Raimi, veio o reboot. Em 2012, a Sony apostou em uma nova abordagem com o espetacular Homem-Aranha, trazendo o Andrew Garfield como Peter Parker e Mark Webb na direção. A promessa era clara, um Homem-Aranha mais moderno, mais ágil e um pouco mais sombrio. E a verdade é que o Andrew ele entregou uma ótima performance como Homem-Aranha em ação. Ele era rápido, carismático e mais confiante. Só que com o Peter Parker, as opiniões elas dividiram muito. Ele era muito mais rebelde. E faltava aquele azarado clássico que fazia o Peter do Tobey Maguire ser tão relacionável. Ainda assim, a química entre ele e a Gwen Stacy da Emma Stone foi um dos grandes acertos dessa fase. Mas o problema dessa versão não foi o ator, foi a falta de direção clara. O primeiro filme até tentou contar a origem de novo, com uma vibe mais misteriosa envolvendo os pais do Peter, que, vamos falar a verdade, é uma coisa que nunca foi importante para o personagem.
E o segundo filme, Espetacular Homem-Aranha 2, tentou fazer tudo ao mesmo tempo. Teve 3 vilões, pista para Sexteto Sinistro, armadura do Rhino, morte da Gwen e easter eggs para todo lado. E no meio disso tudo, o foco no próprio Peter se perdeu completamente. Mas com o tempo, o público passou a valorizar mais essa versão. O retorno dele em No Way Home emocionou uma geração inteira. Foi uma chance de redenção para Andrew Garfield. E ele roubou a cena com carisma, dor e humor. Ali ele provou que com o roteiro certo, ele com certeza poderia ser um dos melhores Homem-Aranhas de todos os tempos. Mas depois da queda da franquia do Andrew Garfield, a Sony decidiu fazer uma coisa mais ousada: emprestar o Homem-Aranha para a Marvel Studios. E foi aí que em 2016 a gente conheceu o Peter Parker do Tom Holland, estreando em Capitão América Guerra Civil. A ideia parecia perfeita, trazer o Homem-Aranha para o universo compartilhado mais famoso do cinema. Mas com o tempo, ficou muito claro que esse Peter é tão parte do MCU que às vezes ele esquece de ser o próprio Homem-Aranha. Nos primeiros filmes solo, De Volta ao Lar e Longe de Casa, o foco não era exatamente o amadurecimento do Peter, e sim a relação dele com o Tony Stark. Ele era um garoto em treinamento, recebendo armaduras e conselhos do pai substituto, entre aspas. E isso tirava bastante o charme clássico do personagem. Porque, cadê aquele Peter que constrói as coisas sozinho, que se vira com o que tem, que sofre na escola, trabalha como fotógrafo e cuida da Tia May? O lado urbano e realista do Aranha, que sempre foi a essência dele, acabou sendo muito abafado nessa sequência, nessa franquia. Mas é claro, o Tom Holland é muito carismático. Ele sabe ser ingênuo, ele sabe ser corajoso, ele sabe ser emocional. E nos momentos certos, ele entrega bastante, especialmente em Sem Volta para Casa, onde finalmente a gente vê um Peter ser quebrado de verdade. Ali, ele perde a Tia May. Ali, ele é traído. Ali ele engana os vilões por compaixão e apanha da vida como nunca. E o mais importante, ele perde tudo, inclusive a sua identidade. E o final de No Way Home é, para muitos, o verdadeiro começo do Homem-Aranha. Ele costura o próprio uniforme, ele mora sozinho, em um quartinho bem apertado, e sem ajuda, sem fama, sem amigos, só ele, a cidade e o peso da responsabilidade. Enfim, Homem-Aranha, Um Novo Dia, está programado para começar a ser gravado em 2025 e estrear em 2026. E pode parecer normal à primeira vista, mas para quem entende minimamente como funciona o cinema, esse cronograma é muito preocupante. A gente está falando de uma produção com efeitos especiais, cenas de ação complexas, um roteiro que deveria carregar peso emocional e um personagem que está em um ponto crucial de transformação. E o que a gente vê? É só um ano entre as filmagens e lançamento. Ou seja, menos tempo para revisar o roteiro, menos tempo para filmar com calma, menos tempo para montar, editar e fazer os efeitos visuais com capricho. E a gente já viu onde leva isso aí. Homem-Formiga 3, The Marvels, Shazam 2, Morbius, Venom 2 e todos eles foram filmes que pareciam correr contra o relógio. E o resultado foi exatamente o que se esperava deles. Tramas rasas, CGI fraco e histórias que ninguém lembra depois de uma semana. E eu vou dar um exemplo muito bom, que enquanto isso, The Batman, do Matt Reeves, ele passou anos em desenvolvimento. Roteiro refinado, estética muito pensada, identidade definida. As filmagens começaram com tudo pronto, e a estreia aconteceu com um espaço de tempo que permitiu paciência e qualidade, e virou um dos filmes mais elogiados do gênero nos últimos anos. Porque não correu contra o tempo, não teve pressa, e teve visão. E o medo aqui é esse. Será que a Marvel e a Sony estão olhando para o Homem-Aranha como personagem ou só como um produto para vender? O Peter Parker ele acabou de zerar sua história. Agora é hora de contar uma coisa nova. Se eles correrem contra o tempo, eles vão perder essa oportunidade e vão entregar mais um filme esquecível, no piloto automático, cheio de fanservice e sem essência. E sinceramente, esse Homem-Aranha não merece isso não, cara. E muito menos o público, obviamente. E depois do sucesso de Sem Volta para Casa, era esperado que o multiverso virasse moda, e virou até demais. A Marvel mergulhou fundo nessa ideia com Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, Loki, Homem-Formiga 3 e até The Marvels. Fora isso, a Sony também tentou surfar na onda com o Aranhaverso e até com Morbius, forçando umas conexões de realidade bizarras. E no começo era até interessante, mas agora tá muito cansativo e repetitivo e vazio, cara, não dá. O multiverso ele virou desculpa pra tudo. Você quer trazer um personagem de volta? Multiverso. Quer colocar ator só pra fazer fanservice? Multiverso. Quer conectar uma história que não faz sentido? Multiverso. E isso mata duas coisas: o impacto emocional e o senso da consequência. Quando tudo pode ser resolvido com uma brecha dimensional, nada importa de verdade. A morte da Tia May? Ela pode ser revertida, com certeza. O Peter ter perdido tudo? Pode vir um outro Peter para ajudar.
tudo vira um jogo de conveniências, rapaziada. E aí vem o grande medo. E se o Homem-Aranha 4 for mais uma desculpa para reabrir o multiverso? E se o título Novo Dia não for sobre o recomeço do Peter no seu mundo, mas sim a chegada de novas variantes, vilões de outros universos, ou o retorno de personagens por portais dimensionais? Cara, a gente já viu isso, a gente já viveu isso, e funcionou, foi épico. Só que funcionou porque naquela vez tinha peso, emoção e muita nostalgia. Mas insistir nisso agora é muito perigoso. Esse Peter não precisa mais de universo compartilhado. Ele precisa de solidão. Eu quero ver isso. Eu quero uma luta interna. Eu quero crescimento. Ele precisa de desafios reais, de vilões humanos, de decisões difíceis que ele não pode desfazer com uma viagem interdimensional. Ele precisa ser o Homem-Aranha, não só uma peça no tabuleiro do multiverso. Chega de portais, variantes e participações vazias. Tá na hora de voltar pra rua, pro drama, pro concreto da cidade. É isso que faz o Homem-Aranha ser o herói que ele é. E nos 3 primeiros filmes do Tom Holland, a Marvel fez questão de mostrar o Peter como um adolescente engraçado, dependente dos Vingadores e sempre envolvido em situações mais leves, quase infantis em alguns momentos. E funcionava em boas partes, porque ele ainda estava aprendendo. Era um Homem-Aranha em fase de crescimento e dava pra relevar. Mas sem volta pra casa mudou tudo. Ali ele perdeu tudo, tudo mesmo. A Tia May morreu, todos esqueceram quem ele é, ele se isolou, fez o uniforme clássico costurado na mão e pela primeira vez ele se tornou o verdadeiro Homem-Aranha. Um herói solitário, urbano, maduro, e é exatamente por isso que o tom do próximo filme precisa mudar. Não dá mais pra continuar com piadinha a cada 5 minutos. Não dá mais pra ele depender de Tony Stark que já morreu faz tempo. Não dá mais pra ele ser só mais uma engrenagem do MCU. Esse Peter tá sozinho agora. Não tem mais a proteção dos Vingadores, nem o apoio da Tia May, nem os amigos do seu lado. E a gente quer ver isso, a gente quer isso. A gente quer ver um filme mais sombrio, mais real. O público quer ver o Peter pagando aluguel, lidando com o peso da culpa. Vocês têm uma chance de ouro de fazer um filme com identidade, estilo e emoção. Só que para fazer isso acontecer, tem que largar a fórmula. Porque se continuar com o mesmo tom, alívio cômico exagerado e participações especiais só para vender ingresso, o impacto de Sem Volta para Casa vai ser jogado fora. E cara, o Homem-Aranha é para muitos, sem exagero nenhum, o maior herói da cultura pop. Ele representa milhões de pessoas que cresceram sonhando em fazer a coisa certa, mesmo quando tá tudo dando errado. Ele é símbolo de superação, sacrifício, responsabilidade e, acima de tudo, humanidade. O Tobey Maguire mostrou isso com um Peter infeliz, lutando entre o dever e o desejo. O Andrew Garfield trouxe dor, raiva e redenção. E agora o Tom Holland finalmente chegou nesse ponto, onde o personagem ele tá maduro o suficiente para viver sua melhor versão nos cinemas. Só que se o Homem-Aranha, o Novo Dia, for só mais um capítulo genérico, apressado e desconectado da essência do personagem, então talvez seja mesmo um novo dia, só que um dia sem alma, sem identidade e sem legado. Mas agora eu quero saber de você. O que você está esperando desse novo filme? Você acha que a Marvel vai acertar no tom? Ou você está com medo que o multiverso, a pressa e as fórmulas já desgastadas acabem com tudo? Comenta aqui embaixo, vamos conversar. E se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com outros fãs do Homem-Aranha. Tamo junto e até a próxima. Valeu, falou e fui! E cara, antes de finalizar esse vídeo, acho que o meu penúltimo vídeo que eu postei, que é a Marvel vai fracassar, nesse vídeo eu agradeci aos 200 inscritos. Só que quando eu postei esse vídeo, a gente tava com 1020 inscritos, alguma coisa assim, eu não lembro. E cara, muito engraçado isso, cara, mas... Agora eu vou agradecer aos 1000 inscritos, rapaziada. Eu tô gravando esse vídeo no dia 10 de abril. Eu vou postar ele, acho que dia 18, eu não sei exatamente. Mas eu só tô aqui pra agradecer a todos vocês. Cara, essa força que vocês estão me dando é muito surreal. Tô sem roteiro falando aqui, então... Posso dar uma gaguejada de vez em quando que não vai ter nenhum corte isso aqui. Mas eu só tenho de agradecer a todos vocês pelo carinho, pelo apoio, pela motivação que vocês estão me dando. Vocês estão me dando muito um propósito para continuar gravando esses vídeos, postando 2 vezes por semana. Vocês estão me ajudando muito a me esforçar, manter essa frequência para esses vídeos serem recomendados para vocês. Então eu só tenho de agradecer a todos vocês pelos comentários positivos, negativos, críticas construtivas e tudo mais. Muito obrigado por tudo, galera. Eu tô ficando muito feliz em ver cada comentário de vocês, cada curtida, cada inscrição. Tudo que vocês estão fazendo por mim é uma coisa que eu tô ficando muito feliz. Então, eu só tenho de agradecer a cada um de vocês, a cada um de... qualquer pessoa de vocês aí. Eu tô sem palavras aqui agora, eu tô começando a gaguejar demais. Então eu vou parar de agradecer. Mas, muito obrigado. Eu tô sem palavras aqui, de verdade.
isso que vocês estão proporcionando pra mim é uma coisa surreal. Então, obrigado de verdade, rapaziada. Espero que a gente continue crescendo. Tô curtindo muito que algumas pessoas que eu acompanho no YouTube aqui estão comentando nos meus vídeos, que eu assisto aqui, eu tô editando vídeo. Geralmente eu edito vídeo assistindo vídeos no YouTube, aí eu tô vendo esses caras aqui na televisão, aí do nada eles aparecem nos comentários. Então, cara, eu tô ficando muito feliz, muito honrado. E se Deus quiser, e se vocês quiserem também, eu vou continuar trazendo mais conteúdo, se continuar dando certo. Muito obrigado. Meu canal, recentemente também ele foi monetizado. E, pô, cara, isso é muito absurdo. Tô com 4 semanas de canal e eu já tô monetizado praticamente. Então, cara, vocês são surreais. Muito obrigado por tudo. Espero que vocês nunca me abandonem, como eu nunca vou abandonar vocês. Então, tamo junto e até o vídeo de terça, eu acho. Até o vídeo de terça, tamo junto. Até as 2 da tarde da terça-feira. É nóis, um beijo no coração de vocês. Tamo junto.